Fala galera, tudo bem? Prazer, professor Hudson Adriano, na disciplina de Sociologia. Vamos trabalhar hoje o quê? Isso que aparece na tela para vocês aí. Sociologia 2, módulo 1. Vejam, eu vou ministrar várias aulas e aí quero dizer a vocês que todos os meus PowerPoints são autorais e eu levo em consideração imagens que eu busco na internet para poder fazer as explanações e levo em consideração também o material de vocês, tanto que as orientações dos PowerPoints vêm do material de vocês. Então, consumam-os, rabisque-os, leia-os, escreva da melhor forma possível, para vocês terem a melhor plataforma, o melhor suporte possível para poder estabelecer um bom debate. Bom, vamos começar então. Olha aí, unidade 1, Cultura e Ciências Sociais. Tema 1 e tema 2, eles são numa sequência comum. E eu levei em consideração essa sequência para poder debater com vocês. Vamos começar então os debates, perfeito? Olha aí, vamos refletir primeiramente sobre o que é cultura. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, isso é um debate antropológico, e aí falamos de ciências siamesas, né? A antropologia, a arqueologia, a história, a filosofia, a sociologia e tantas outras. Tá? Então, esse debate dentro da antropologia ele é muito amplificado. Por quê? Porque não existe um conceito fechado para a cultura. Pelo contrário, existem várias conceitualizações e muitas delas perfeitas, fantásticas, que atendem às perspectivas sociais nas quais elas estão inseridas. Perfeito? Eu faço uma recomendação para vocês. Tem um texto que você encontra na internet de um autor chamado Clifford Geertz. O nome desse texto é Ritos Corporais dos Nascirema. Talvez alguns de vocês já até o conheçam, né? Mas eu diria a vocês, leiam sem preconceito. Dispam-se dos conceitos gerais que vocês têm. E aí eu tenho certeza que durante a leitura do texto você vai dizer assim, meu Deus, esse povo é doido. No final das contas você vai ter uma surpresa. É o tal do plot twist que você vê no cinema, né? Mas vale a pena. E ali você é levado a pensar em um conceito de cultura. Gente, cultura todos temos. E ela caminha em diferentes direções. Tem a cultura do jornalismo, tem a cultura educacional, tem a cultura futebolística e tantas outras. Todo ser humano é provido de cultura. Todo ser humano pode ter acesso a determinadas culturas que de repente estão à sua disposição. Já outras culturas nós não consumimos porque de repente não estão próximas do nosso acesso. Eu não vou longe. Eu tenho parentes que são semiletrados, eles não tiveram muito acesso à cultura educacional, mas a cultura do senso comum, essa cultura do viver aqui, né, do conviver, eles têm e são de uma sabedoria fantástica. E isso nos leva a um outro conceito interessantíssimo, que é o de sabedoria. O que é saber? É tão somente ler um livro? Saber é tão somente refletir sobre um determinado tipo de assunto? Ou saber também é viver, conviver, compartilhar, né? Em meio a tudo aquilo que se aprende no decorrer de uma vida. Por isso, quando debatemos sobre cultura, temos que abrir os nossos olhos para as mais diversas formas de pensamento possíveis. Por isso, volto a dizer, está aí um conceito que não é fechado. É um conceito aberto, pluri e multidisciplinar. Nessa imagem de PowerPoint que eu coloco para vocês aí, que aparece do lado direito da tela de vocês, o que se tem? Nossa, você tem ali o negro, você tem ali o amarelo, você tem ali o branco, você tem ali o vermelho. Nossa, maravilha, a possibilidade de um processo de miscigenação, ou uma roupa, ou uma perspectiva alimentar. Falamos de culturas. Dá uma olhadinha, por favor, no segundo parágrafo aí do texto que aparece para vocês. A cultura não é estética, nem acabada. Quer dizer, não existe cultura só da perspectiva estética. Por favor, assista um filme muito bom. Eu demorei a assistir por um ridículo preconceito, mas quando eu assisti fiquei maravilhado. O Diabo Veste Prada. Reflete muito sobre esse aspecto, né, da cultura, da ordem estética e de como ela dialoga com a comunidade de maneira muito simples até, mesmo sendo pautado por um luxo e um requinte que às vezes foge da nossa própria realidade. E ele continua, né? Ao contrário, trata-se de um fenômeno que está em constante mutação, acompanhando a dinâmica das relações humanas. É fato. Isso é algo assim, público e notório. O
O que eu sempre digo para os meus alunos é que eles têm que abrir o coração, abrir o espírito para o conhecimento. E o conhecimento ele pode vir até nós sobre diferentes aspectos. E a gente sempre tem que estar disposto a vislumbrar essas possibilidades, mesmo que seja para dizer, tudo bem, eu entendi, eu compreendi, porém eu não quero consumir esse aspecto cultural por si só. Vamos lá, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Alguns não, um exemplo para vocês. Vamos falar de mim, professor Hudson Adriano. Vamos falar da cultura musical. Eu gosto de MPB. Eu gosto de rock. Eu ouço música sertaneja, porém eu não gosto. Eu, particularmente, não gosto. Tá? Por exemplo, se eu estiver num barzinho, sentado com um grupo de amigos, e eles pedirem um sertanejão daqueles, ao Bruno e Marrone, gente, eu vou ouvir. E eu não vou ficar dizendo, nossa, tira essa porcaria daí, porque você fala de respeito. Fala de respeito com aquele que gosta desse ritmo musical, com aquele que, nessas letras, traz dentro de si um algo que, poxa, referenda aquilo que ele é. Isso é respeitar. E isso é não consumir uma cultura. Ah, mas você está ouvindo. Eu estou dizendo para você que eu não gosto. Se você pegar minha playlist, você não vai encontrar nenhuma. Se você entrar no meu carro, nenhuma rádio está listada nessa direção. Se você perguntar se eu gostaria de comprar algum CD, fazer um download no Spotify, nada, 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 nada. Eu conheço, eu sei o que é, porém, eu não quero consumir. E quando sou obrigado, respeito a todos aqueles que consomem e gostam, mesmo não gostando. Necessariamente, a cultura, quando ela é trabalhada tecnicamente, ela tem que trazer esse elemento como elemento central dos nossos debates. Legal? Dá uma olhadinha no último parágrafo agora, rapidão. E como eu já disse, isso está presente no material de vocês. Olha lá, a cultura é uma espécie de herança social. E é verdade. Olhem, muitos dos conceitos que vocês trazem junto a vocês, vêm de onde? Ah, vem do meu pai. Ah, vem da minha mãe. Ah, vem dos colegas dos quais eu comungo aí todo santo dia. Maravilha! E eles fatalmente trouxeram isso de algum lugar também. Então, quando falamos de cultura, falamos sim de herança social. E detalhe, não é só do pai nem do avô, não. Tá? Isso pode vir de tempos atrás. E se perpetua no nosso presente momento. Por isso, cultura é uma espécie de herança cultural social, sim. E detalhe, eu não estou falando de uma cultura. Eu penso e peço para que vocês pensem em cultura uma perspectiva de leque. É algo que se abre e, em meio a essas palhetas desse leque, pulsam diferentes possibilidades de diálogo. Isso é cultura. Ou isso são culturas. Né? Vamos partir para a segunda análise aí. Olha só, vamos falar de uma cultura linguística. Eu escolhi essa imagem para vocês, acho que de maneira bem infantil até. Olá, hello. E por aí a coisa corre. E isso abre portas para que você tenha acesso a outros níveis de conhecimento, outros níveis culturais. Parem e pensem. Vocês vão viajar. Ah, para onde? Ah, não, eu vou colocar uma mochila nas costas e vou conhecer o mundo. Tudo bem, você vai chegar no aeroporto, ou você vai pegar ali o ônibus para você fazer seu mochilão e vai para onde? Ah, eu vou para o Peru. Ah, não, eu vou para Venezuela. Ah, não, eu vou para as Ilhas de Páscoa. Ah, não, eu vou para os Estados Unidos. Não, eu vou para a Itália. Ah, não, eu vou para o Egito. Gente, o que você vai consumir ali? Se não, culturas. Então, é fundamental que você tenha essa formação técnica no intuito de tentar entender que o outro, apesar de diferente, ele é tão somente diferente. Ele é um ser humano como você é, carece de respeito, carece de atenção e de outros requisitos que nós vamos trabalhar ainda nessas aulas, que é onde se seguir. Né? Direitos humanos, tá? Direitos civis, eles carecem dos mesmos direitos que vocês. Só que sobre aspectos organizacionais em muitos momentos diferentes. Por isso, vale a pena você abrir os seus olhos para aquilo que o outro é, principalmente quando for algo diferente de você. Parem e pensem se você puder trazer essa experiência para o seu próprio universo. Quão bonito isso não vai ser. Tá? Aí, ó, como se organizam as sociedades ou os agrupamentos sociais? Como se organizam? Vocês lembram que lá em filosofia, o professor de filosofia de vocês deve ter falado de uma coisa chamada contrato social? Jean-Jacques Rousseau, por exemplo?
Pois bem, esse contrato social, essa amarra que nos une e nos identifica, traz dentro de si aspectos culturais que nos aproximam ainda mais. É o que faz com que nós tenhamos uma identidade. Não é aquela identidade do RG, aquela que você tem a tua foto e o teu número específico que te vincula ao governo. Essa identidade que eu te falo é a identidade cultural. É aquela que faz com que você olhe para o outro e diga, nossa, eu penso da mesma forma. Ou, nossa, eu faço a mesma coisa. Nossa, olha, concordo em partes. Ou discordo radicalmente, mas respeito a forma com a qual você pensa. Tá? E aí, quem está certo, o Bolsonaro ou o Lula? Mas quem disse que só tem os dois? E por que eu não posso pensar diferente? E por que os dois não podem estar certos dentro de um plano de debate? Sempre tem que haver essa briga, essa polarização. Se você é isso, então você também não pode ser aquilo. Então, nós temos que parar com esse dualismo. Pra você ter ideia, esse dualismo ele assombra a nossa comunidade desde a Pérsia Antiga. Lá quando você vai estudar o masdeísmo em história. E fatalmente o professor de história de vocês, quando vai trabalhar a comunidade persa, cita, né, o Zen de Avesta, que é o livro que dá base para o debate do zoroastrismo, que é uma religião que ainda hoje está presente no Irã, certo? Aí você para e pensa como esse conceito dualista de positivo e negativo, de certo e errado, vem até nós e como ele, às vezes, traz problemas para as nossas relações sociais. Por isso, aí no texto, né, quando você fala assim, como se organizam as sociedades, a cultura é um elemento que nos aproxima e que gera a necessidade do quê? Do contrato social, da criação do conceito identitário, que é o que vai fazer com que a gente abra mão das nossas liberdades individuais em prol do desenvolvimento social. Vou lá no Thomas Hobbes para dizer que o homem não deve ser o lobo do próprio homem. Por isso, a nossa organização social é tão ampla, tão complexa e, em muitos momentos, pautada por tanto desrespeito, né? A gente tem que desarticular isso. Hudson, como desarticular? Eu só tenho uma resposta para poder te dar. E é com isso aqui, gente, é com aula, é com educação, é com debate, é com discordâncias e concordâncias, mas sempre pautado por muito respeito. É essa a resposta que eu tenho para te dar. E isso não muda da noite para o dia. É um trabalho que eu começo e eu dou o primeiro passo. Você, meu aluno, continua. Daqui a pouco meu filho vem de 7 anos e continua a partir das deliberações de vocês. Então, se todo mundo um dia der um passo positivo, vai chegar um momento, e pode demorar, em que todo mundo há de dar esse passo positivo e a comunidade, enfim, caminhar para um rumo que seja, minimamente falando, viável. Pois bem, quando você trabalha culturas, você caminha nessas direções. Dá uma olhadinha para nós aí, por favor, para vocês terem uma noção assim, pontual do que a gente está debatendo agora, aí no segundo parágrafo. Tá aí, ó. Todo indivíduo pertence a um determinado grupo social, fato. Vamos falar aí de futebol. Eu sou corintiano, tá aí o grupo social do qual eu pertenço, né? O professor de filosofia, eu sei que ele também é corintiano. Como eu falei, ele parece muito comigo. Cuidado para não se assustar, né? Vamos lá. Jornalismo. Que tipo de jornalismo você gosta? O investigativo? O jornalismo policialesco? O jornalismo informativo? Eu prefiro o informativo. Aí eu faço o meu juízo de valor a respeito daquilo e chego às minhas conclusões. Hudson, mas o jornalismo hoje ele tendencia, né? Bom, depende do que você está assistindo. Depende do nível crítico que você subestabelece em cima do que você assiste. Se todo dia para você bandido bom é bandido morto, então fatalmente você vai comungar o sentido, né? Que é um tanto diferente do meu. Né? Mas, ainda assim, uma possibilidade. E ele continua, né? Aí, ó, todo indivíduo pertence a um determinado grupo social que tem uma cultura específica composta de símbolos, valores, crenças. Então, falemos dos católicos, falemos dos evangélicos, no budismo, o hinduísmo, o brahmanismo, o masdeísmo, mas eu queria falar dos sincretismos religiosos negro-africanos. Perfeito? Então, quando você fala de símbolos, crenças, poxa, a cruz, a estrela de Davi, né? O colar de Iemanjá. Então, todos nós construímos elementos que são capazes de gerar perspectivas identitárias. Vamos falar então daqueles caras que
fazem academia, que malham, que são fortões, eles têm um diálogo próprio, têm uma indumentária própria, né? E aí, poxa, eles vão gerando identificação. E aí, de repente, você não tem o que dialogar com ele, porque são mundos diferentes. Maravilha! Corra para o seu mundo e respeite o mundo paralelo que está ali do lado do teu. Por quê? Porque eles são inerentes na formação desse convívio, desse jogo social que nós vivemos. Então, vamos lá para a gente poder finalizar, né? Essa primeira unidade. Está aí, ó. Cultura e sociedade em massa. Ai, gente, convenhamos, né? Depois de quase 20 minutos falando com vocês a respeito de culturas 1000, assim, é fundamental, é básico. É bobo até que se diga que cultura é para as massas. A cultura da roupagem, a cultura é como se fosse um cobertor que cobre uma camada social do frio. Uma não, todas. Da mais rica, a mais pobre, da mais expansiva, a menos expansiva, todas. Todas. Pensem naqueles que, por exemplo, gostam do punk rock, do grunge, do heavy metal mesmo, aquele que é guitarra, gritaria, cabelo batendo, tá? E a roupa preta, né? E aquela perspectiva, às vezes, até fúnebre. Gente, maravilhoso. Tem cultura para todos. Basta você se identificar junto a ela e consumi-la, ou mesmo respeitá-la, o que é, minimamente falando, que qualquer um aqui pode fazer. E quando você, para finalizar esse debate, fala aí, ó, a cultura e sociedade em massa, a gente tem que falar da cultura de massa, né? Que é um conceito interessante que vem da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt descende aí de 250 anos de história ali do 1800, né, até o 1950, que é quando Hitler, na Segunda Guerra Mundial, vai lá e tritura tudo aquilo que a Alemanha constituiu também. Vamos lá, a gente pode falar de Freud nesse mesmo meio ali, nessa Escola de Frankfurt. A gente pode falar de Hegel, de Marx, né? A gente pode falar de Theodor Adorno, Marx, Horkheimer, né, que são os líderes dessa Escola de Frankfurt finais e que vão falar dessa cultura de massa, né? Então, gente, o livro de vocês deve falar isso. Olha, consumir culturas é fantástico, é espetacular, justifica quem nós somos, mas fundamentalmente a perspectiva capitalista, principalmente a industrial, fez com que a cultura se tornasse algo massificado e manipulador. E é exatamente disso que nós precisamos fugir. Da ideia de sermos marionetes, ou simplesmente massa de manobra, ou aqueles bonecos que você coloca a mão no fundo deles e eles fazem aquilo que você ordena que eles sejam. Então, quando o Theodor Adorno e Max Horkheimer, lá na década de 40 e 50, dialogam a respeito dessa cultura de massa, não é essa cultura que nós popularmente consumimos, mas uma manipulação cultural que leva você a ser controlado. E dentro disso, devemos ter uma excelente formação para poder entendermos quando alguém quer nos manipular e quando nós devemos sair desse mesmo aspecto. Gente, leia o material, faça os exercícios, que tudo vai dar muito certo. Um beijo para vocês e até a próxima aula.